Moçada, agora são 10 horas e 26 minutos. Estamos recebendo aqui nos estúdios secretário de Cidade, senhor Jean Assad Larran. Satisfação, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer de novo ser chamado. E a ideia é exatamente isso, né? Teve alguns dias aí, teve algumas reclamações do NIF, como o NIF agora está na minha pasta. Vai ser um prazer aí poder explicar a função do NIF, o que está acontecendo e principalmente otimizar o serviço do NIF. Perfeito. Vamos ao princípio da coisa, então. Para que foi criado este órgão? Qual é a função deste órgão em Sorriso, secretário? Isso, a função do NIF, ela tem a função administrativa de fiscalização. Então, ela tem tudo que relaciona-se à fiscalização de ambiental, de águas furtadas, de obras, tudo ele centralizou num núcleo que hoje é o NIF, né? No caso, acontece alguma ocorrência, nós vamos lá, administrativamente atestamos, por exemplo, mato elevado. A gente vai lá, atesta, faz todo o procedimento administrativo para tomar as providências, no que é notificar, multar, e aí Dá sequência ao procedimento todo. Isso, se tiver o caso de desmatar, a gente vai lá, faz a limpeza do terreno e desconta no IPTU do morador. Esse é um exemplo. Só que tem situações que não é o NIF, né? Por exemplo, eu vi na rádio, ouvi lá a entrevista do senhor. Por exemplo, ataque de cachorro. Quando acontece, por exemplo, ataque de animal, o órgão teria que ser chamado para socorrer, seria, por exemplo, bombeiros. Socorrer a vítima. Isso, cobra, né? Bombeiros. O NIF, a função do NIF, eu volto a dizer assim, ele é administrativo. Ele vai lá, testa, vê a questão do fato. Realmente tem um cachorro que direto fica solto aqui e torna os moradores... Coloca em risco. Coloca em risco os moradores. Teve uma situação essa semana assim, né, secretário? Isso. Inclusive, eu verifiquei, assim, eu sou muito preocupado com relação a atendimento, a humanização do atendimento de qualquer um dos departamentos. O NIF, como é um dos meus departamentos, eu realmente fico muito... e falo também, provavelmente, em nome de todos os outros secretários. É a humanização do atendimento. Eu acho que é fundamental essa humanização. Eu tenho que simplificar e atender da melhor maneira possível e mais eficiente possível. Então, eu procurei dar uma verificada junto com o NIF, junto com o Gabriel, que ele é o diretor do departamento lá do NIF, verificar fatos, verificar como é que está sendo o atendimento. Então, eu estou monitorando junto com ele os fatos. A princípio, nós não estamos atestando problemas de não recebimento, não atendimento. A pessoa que fica lá, por exemplo, das 7 até as 13 horas, nós temos uma secretária que atende a ligação, o telefone fixo, né? E esse sim, você tocou, vai ter a secretária que vai atender. Nós temos também o celular, que ele não atende... Não é para chamada, não recebe chamadas. O que ele faz? Você manda o recado, ele abre as alternativas, você clica no que se refere ao problema, e aí bota o vídeo, faz áudio, faz a denúncia, aí... no mesmo dia na tarde ou no próximo dia, já vem na relação de serviço que tem que fazer, a gente separa para a pasta que é responsável pelo assunto, eles vão lá e fazem todos os trabalhos administrativos, né? Se tiver que notificar, notifica, e também procura dar o retorno, se for o caso, ao denunciante pelo WhatsApp, né? Certo. Então, esse é o procedimento. Então, à tarde não fica ninguém lá para atender telefone, no caso? Não, à tarde... A partir das 13 horas não tem ninguém fixo. O que acontece? Nossos fiscais vão tudo para campo. Fica, de repente, um ou outro também fazendo... Eles fazem serviço de relatórios do que pega em campo. Aí, de vez em quando, ficam lá fazendo... os relatórios. Isso. Então, questionando aqui, secretário, por exemplo, são várias situações que as pessoas realmente têm informação que é para ser, de repente já não é mais... Bares que fazem barulho, que utilizam som alto fora do horário comercial. A quem deve procurar? A quem deve recorrer essa pessoa aí para pedir ajuda, para denunciar? Inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião, antes mesmo de ouvir na rádio, de qualquer situação que teve isso. A gente tem uma reunião para exatamente otimizar esse assunto. Em caso de som alto, quem é acionado é a Guarda Municipal, né? Ela vai tomar as devidas providências. Se no caso de empresa também vai acionar o NIF vai fazer a parte administrativa de notificar aquela parte administrativa, se não aceitar, se não
respeitar a notificação, aí vai ser toma as devidas providências, Sim. multado, entre outras coisas, para resolver o problema. Mas volto a dizer, o NIF ela resolve situações administrativas. Quando é pontual, aí sim teria que ser, no caso, Guarda Municipal, Polícia Militar, ou no caso de animais, bombeiros. Né? Cada um com a sua... aproveitando a pergunta, nós marcamos, eu queria deixar só preocupado com essa situação, eu vejo que também pode ser um pouquinho de falta de informação no que tange ao NIF. Então, preocupado com isso, nós marcamos uma reunião com a Casa dos Conselhos, onde vai reunir provavelmente todos os presidentes dos bairros, exatamente para pontuar o que é a função do NIF, quem trabalha junto com o NIF, Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, o que fazer em cada caso. Aí eles vão trazer para nós, provavelmente, os problemas e nós vamos debater para encontrar a melhor solução. Se for necessário e ter um atendimento personalizado, turno inteiro, a minha secretaria vai fazer isso. É que, como eu volto a dizer, assim, eu vejo problemas pontuais. Eu queria deixar a Secretaria das Cidades, que ela é separado, ela tá ela tem um outro telefone. Se tiver alguma... Ligou, não conseguiu falar, das 7 até 1, a Secretaria da Cidade funciona. Nós temos uma secretária diferente da do NIF. A minha secretaria fica à disposição. Ó, eu liguei para o NIF e não atendi. Então, não deu, vamos para a cidade. Tem como me dar o retorno? Nós vamos lá e vamos dar o retorno. Certo. O senhor vai deixar o telefone dessa secretaria para a pessoa poder ligar? Porque a questão maior é essa, talvez a falta do hábito com esses aplicativos que vão te direcionando, que tem o autoatendimento, as pessoas querem falar com pessoas, então talvez ajude um pouco. E a questão do som alto também, secretário, ela não é só pontual, tem situações aqui em Sorriso em que é recorrente mesmo, e a impressão que fica para algumas pessoas é de que não está havendo nada para resolver, não está sendo feito nada para resolver. E eu fico muito preocupado com isso, até porque fora da prefeitura eu também sou um prestador de serviço. O meu cliente, ele é prioridade. Sim. Tem que ser prioridade. E como eu estou trabalhando para o município, para os cidadãos, eu não posso ter essa reclamação de não... eu liguei lá e ninguém me atendeu. Ou lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ninguém fez nada. Eu não consigo aceitar né? O serviço isso. de atendimento ao consumidor tem que ser eficiente, né, secretário? E todas as reclamações, a gente não entende como crítica. Eu sou maduro o suficiente, eu e minha equipe, para filtrar o que é importante e melhorar, sim, o nosso atendimento. E eu tenho certeza que eu falo pela minha secretaria e por todas as secretarias do município. Perfeito. Milena quer falar? Fica à vontade. Só pontuar a fala do secretário com relação ao que deve ser feito quando tem o ataque de cachorro. O que a gente entendeu... das reclamações que a gente teve aqui foi realmente a situação do problema do cachorro, né? Porque os ataques já tinham acontecido, secretário. Então, assim, já tinha sido feito o socorro da criança, do idoso e outros lugares que já aconteceu o ataque. O problema era realmente responsabilizar o dono. Não conseguia achar um meio de responsabilizar o dono. Então, assim, com relação ao que se deve ser feito em relação a socorrer a vítima, né, do animal, ok, isso aí o pessoal entendeu. O problema eles não estavam conseguindo realmente, era esse respaldo do NIF com relação a tentar encontrar o responsável e responsabilizar, inclusive, ele pela situação. Então, esse é o ponto. Uma outra situação também com relação ao telefone, o senhor passou aí das 7 às 13 horas, tem um telefone fixo. Há uma possibilidade de ter um telefone que tenha ligação gratuita? A gente pode estudar. Porque o pessoal também reclamou a respeito disso, né? Porque o celular, ele é bem mais prático, né? Mas pelo celular não atende o telefone, ele é só feito o atendimento remoto, né? Então... Vamos estudar sim, eu creio que não tem problema, mesmo sendo das 7 às 3, eu posso adotar um celular no próprio NIF. Eu acredito que não tem problema, vamos analisar. Vamos analisar. Eu acho que depois dessa reunião que nós vamos ter com os líderes de bairro, eu acredito que a gente vai conseguir pontuar bastante problemas, caso tenha, filtrar o que é importante e sair mais ou menos com uma direção do que a gente tem que
fazer para melhorar e humanizar o serviço do UNIF, visto que é um serviço de regulamento, né? Ele vai lá e notifica. É um serviço bem penoso, vamos dizer assim. Só traz más notícias, vamos dizer além assim. desse horário também, não tem um outro atendimento? Porque, assim, problemas com o NIF eles vão ter fora das 7 às 13 horas. Não há essa possibilidade de ter um telefone para que as pessoas continuem tendo acesso ao NIF após esse horário? Sim, tem. Isso com certeza não é problema. Até vou colocar uma estagiária, isso não é problema. Eu só quero tentar entender junto com o NIF e junto com a demanda do NIF exatamente a necessidade. Eu preciso, além de otimizar e melhorar o serviço, otimizar, multiplicar o meu potencial de execução, visto que nós temos um número reduzido de pessoas, de técnicos que vão, realmente é uma demanda razoavelmente grande. Eu não tenho aqui os números, quem estava com os números era o Gabriel. Eu não tenho aqui na minha mão, mas assim, a questão de atendimento, quais são os departamentos que têm mais atendimento, qual é o crescimento que teve no ano passado. Nos anos anteriores, nós não temos nenhum relatório com relação a isso para fazer a comparação, mas eu posso fazer a comparação nesses 4 meses. Então, assim, ver que a gente realmente está atendendo, nós estamos tendo uma demanda, está tendo uma boa aceitação a questão do celular, mas nós estamos, sim, passíveis de sempre melhorar, humanizar o máximo possível, mas na medida da necessidade e não pontualmente. Eu gostaria de deixar até claro, assim, a ideia é sim sempre otimizar e potencializar o serviço dos nossos técnicos. Que quando eu falo potencializar o quê? Nós temos um número reduzido, o que nós entendemos que é suficiente, nós precisamos otimizar como é que chega as informações, fazer o fluxo das informações chegar e não se perder. Não ir para 2, 3, 4 departamentos dentro do NIF para 3, 4 fazerem as mesmas coisas. Isso é otimizar o serviço, quando eu falo em otimizar. Aproveitando, só gostaria de deixar o telefone da secretaria. Essa é da secretaria da cidade. Caso o seu UNIF não atenda, eu deixo à disposição da secretaria da cidade. Eles já estão avisados que podem acontecer ligações referentes ao UNIF. Tem que pegar o telefone e a gente vai tomar as devidas providências para que a pessoa sim seja atendida. 663545 8370. Esse é da Secretaria da Cidade. FM. Bora lá, moçada. Desculpa aí, tivemos um lapso de tempo, né, da nossa fala no ar. Acontece. Nós estávamos aqui debatendo nos bastidores situações várias que envolvem nossa comunidade. Acabou de chegar aqui o coordenador do NIF, Gabriel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Milene. Bom dia, ouvintes. Obrigada por atender o convite e vir aqui falar um pouquinho com a gente, junto com o secretário Jean. E a gente já estava entrando, Gabriel, numa parte de responder questionamentos. Entre esses, um abraço ao Silvano Filipeto, né? Ele que por muitos anos aí foi o presidente do Sindicato Rural de Sorriso e trouxe uma situação que não é só essa única que está citando, né? Perguntando se é regular, se é legal colocar mesa e cadeira em frente ao bar que atravanca as ruas aí. Como é que lida com isso? É papel do NIF fiscalizar? E como é que faz para ser fiscalizado? A ocupação de espaços públicos, né, ela é fiscalizada pela Guarda Municipal de Trânsito, tá? Ela também tem essa atribuição, tá? A parte tributária e de autuação, aí sim cabe ao NIF, tá? Mas são as duas instituições municipais que tomam conta dessa situação em si, né? Mas tem que ver se a pessoa está no recuo e está respeitando o passeio, né? Eu acho que ele deve estar se referindo ao passeio. Ao calçado, onde deve ser deixado espaço para o cidadão caminhar. Isso. Essas denúncias não estão chegando na gente, tá? De obstrução de passeio. Tem que chegar a denúncia para vocês. Como é que faz aí? Manda lá naquele WhatsApp? Isso, no canal do NIF. Tira foto, filma, o que faz? Sim, sempre é bom tirar foto, né? Se não houver denúncia, não há uma fiscalização de rotina de ofício do próprio NIF? O NIF não tem o atendimento noturno, né? Geralmente esse segmento trabalha à noite. Certo. E aí, como é que faz? Aciona vocês mesmo ou registra só a guarda? Que a gente consegue monitorar e já passar para a guarda. Para fazer essa vistoria lá. Isso, a gente faz a notificação de dia, já faz, e se a guarda pegar, já pede para poder tirar, limpar de imediato. Se não atender ou se continuar fazendo, porque geralmente é assim, igual o som alto. Vai lá, tira, a pessoa virou a viatura na esquina lá, bota de volta de novo. Mas agora vamos notificar e, se não respeitar, multa e cassação do alvará. Pergunta sobre isso também, bar em casa, pode?
em Sorriso? Tem em casa, tem um espaço lá, vou fazer um barzinho aqui, ganhar uns trocados. Atividade legal, né? Tem que documentar. Não pode, de nenhuma maneira. Não, tem que documentar. Aí também tem que mandar para vocês para fazer a fiscalização. Se Com certeza. estiver incomodando de repente, né? Com certeza. Muito bem. Sobre os animais ainda, que tem sido muito recorrente aqui, não sei se o senhor estava ouvindo o que a gente vinha falando antes ou não, estava ocupado, né, secretário? O coordenador do NIF, enfim. As pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a quem recorrer. Estão dizendo aqui, por exemplo, que tem uma empresa que costuma soltar o cachorro depois das 5 da tarde, aí o NIF está fechado. Como é que faz aí? Se for situações recorrentes, assim, documenta, faz a denúncia no NIF, tá? Se for risco de ataque, né, isso tem que ser comunicado de imediato para o Corpo de Bombeiros, tá? Que ele vai fazer a contenção desse animal, tá? Aí, a partir do momento do boletim de ocorrência do bombeiro, de coletar esse animal em situação de ataque, o NIF vai fazer a autuação, tá? E se atacou já o cidadão tem que procurar a delegacia civil, fazer boletim de ocorrência e levar no NIF também, que a gente vai fazer o trâmite administrativo. Cabe até uma indenização aí, né? Tem que Sim, pensar sim, sobre, sim. tem que começar a pensar, responsabilizar desta forma, porque a pessoa vai ter custo de alguma natureza em relação ao ataque desse animal, né? Além do risco à vida. Marlene, e por incrível que pareça, a questão de ataque chega, até hoje chegou uma, nesse primeiro semestre. Mas tem um monte. Então, mas não Para chega no nós aqui chegou departamento. muito mais. O departamento não chega pra gente, Pois é, e vocês Tá. conseguem, só conseguem trabalhar se tem a informação. com certeza. Pode falar, Milena. Foi interessante ele citar essa situação do bombeiro para que as pessoas entendam um pouco melhor. Eu até tinha questionado o secretário agora há pouco com relação ao que fazer. Ele falou assim, tem que chamar o bombeiro, né? Questão do ataque e tal. Então, assim, só para que as pessoas entendam. Tem um cachorro solto, esse cachorro está trazendo risco à sociedade, está avançando ali nas pessoas e tal. Positivo. Liga para o bombeiro para ele vir retirar esse cachorro. Positivo. Muito bem, então reclamando aqui também como é que fazem em relação a águas servidas soltas na rua. Águas de máquina de lavar, parece que é Pode coisa dessa denunciar. Já natureza. estão com a equipe a todo vapor já. E Está só- fiscalizando isso? Sim. Só ontem foram 10 ocorrências Dessa natureza? dessa natureza. Lá no São Mateus, a menina mandou aqui a imagem, não dá para transitar na rua de tanta Tem água. bairros que uma denúncia afeta 8 a 10 imóveis. Uma única denúncia. Uma pessoa fazendo isso. Porque ela é tudo interligado, sistema de esgoto. Fala bem pertinho aqui pra É tudo gente. interligado, sistema de esgoto. Então, uma denúncia, geralmente, tem bairros que afetam a circunvizinhança inteira. Olha Tem bairro só. também que não tem esgoto, né? Daí... Isso. Aí o proprietário tem que manter a fossa. Mas não pode soltar na rua de nenhuma maneira. não. Exatamente. Não justifica não ter esgoto e soltar na rua. Tá? Tanto na rua quanto na rede pluvial, que é de Também não pode. principalmente isso. Né? Tem uma maneira de descobrir, né? Se está fazendo errado esse negócio aí, Tem. ligando esgoto na rede Clandestino, pluvial, né? De o forma que quer que clandestina, seja. né? Uhum. Muito bem. Oficina de motos, lojas com mostruários, malas de roupa, móveis usados, carros estacionados, tudo em cima da calçada. Zona Leste, Rua Tangará, São Francisco. Pode? Não, isso tem até uma ação do Ministério Público, tá? Que foi acordado um prazo de 6 meses para regularizar essa situação, tá? E não é só a Zona Leste, né? Aqui também. Tem uma poluição muito grande de publicidade em calçada, né? Ambulantes também. Que isso vai começar a ser encaminhado a partir do mês que vem. E aí vão começar a tomar providências para que retirem. Sim, Porque regularizar. o objetivo da calçada é dar acessibilidade, né? Isso mesmo. Passagem livre. pra Isso, quem garantir o precisa acesso. Exatamente. Tem um trecho dela, não precisa ser ela inteira, né? Que tem aquele recuo, uma calçadona gigante, mas qual é o tamanho do passeio ideal aí que precisa ser deixado? É de bairro para bairro, tá? Ah, tá. Mas Aham. assim, um mínimo, né? 2 metros. 2? 2. 2 metros de calçada livre para acesso das pessoas, no Isso. caso. Quanto aos bares das mulheres, Santa Maria, que é o bairro, como é que o NIF atua? Estou perguntando aqui se tem alvará, se pode ficar na calçada quase seminuas, avenida movimentada, onde moram famílias e crianças. Eu entendo a reclamação, né? É uma situação Marlene, que não dá para fechar tem os que olhos. Né? denunciar, tá? Essa denúncia não chegou. Tem que fotografar, Atentado ao filmar. pudor, por exemplo, né? Pessoa nua, não chegou. Não chegou para Não vocês? chegou, nada. Então, a pessoa que está ouvindo aí, que mandou recado agora, tenta registrar ou pelo menos passa o endereço certinho explicando Isso. essa situação, né? Você vê que a gente começa a falar do assunto, tem uma gama de problemas, né? Não é uma
pequena, a gama é uma Sim. gigantesca Aí, gama de começou pelo problemas. cachorro, já mudou completamente. Mas o foco. cachorro não escapa de ser o top das reclamações. Top 10. Eu acho que é o top Exatamente. 1 agora aqui já das É. reclamações. A gente até falava aqui no intervalo essa questão de termos um volume excessivo de animais soltos nas ruas. Cão não é para ser criado solto na rua, né, gente? Não, cão tem proprietário, né? E tem que ser responsabilizado, né? Até a medida sugerida pelo secretário Clóvis, da SAMA, seria a chipagem dos animais de maneira compulsória, né? Obrigatoriamente. Tem um Isso. cachorro, tem que botar um chip lá. Chipar. Quando tem canil que comercializa, enfim, geralmente já sai, né? Com Já chip, sai. Mas a maioria não é o caso. Só explicando aí Sim. para os ouvintes, chipar você passa lá o identificador, ele vai identificar quem é a pessoa, o endereço, tudo, para poder ser responsabilizado judicialmente, né? no O caso. proprietário deste animal, porque não Isso. deixou nos cuidados como deveria, né? Exatamente. Daí compete a maus tratos, compete o ataque a uma vítima, Sim, em todos os todos. aspectos. Todos. Sim. Responsabilização integral do animal. Pessoa que nos corrigiu, ela disse que falou seminua. Eu acho que eu falei seminua também. Sim, foi sim. Seminua na rua. Enfim, tem que fazer a denúncia, é isso que Tem que precisa. fazer. Em qualquer denúncia. circunstância tem que passar Sim, para na vocês. dúvida, fazer a denúncia, né? Vamos recordar, então, gente, os telefones, contato, endereço para acessar o NIF da melhor forma aí as pessoas poderem, então, buscar esse auxílio. O próprio secretário já deixou aqui o telefone da Secretaria de Cidade, que é uma segunda opção, mas é um fixo também, né? 3545-8370, este número que é da cidade. Aí tem o telefone fixo do NIF. Isso, 3545-4769, das 7 a 1. E o celular, que é 99627-2611. 2611. Esse é a Repete o pessoa- celular. 99627-2611. Só lembrando que o celular não é falado, né? Por ligação. Não é, por só ligação. atendimento remoto, Isso. né? Isso. 9627-2611. Isso. Depois dessa reunião da Casa dos Conselhos, que vai reunir todos os bairros, a gente vai analisar A possibilidade todas as de possibilidades, sem dúvida. Para talvez até deixar um 0800 liberado para poder fazer esse Outra tipo de possibilidade. contato, né? Porque o NIF, quantos fiscais tem o NIF hoje aqui em Sorriso? Dá para a gente... Hoje, 14. 14? 14. Mas é de A a Z. Tudo que precisa de fiscalização, todas as essa áreas. equipe faz. De Tudo. todas as Todas áreas. as áreas. Construção, licença ambiental, tudo isso. Tudo. Legislação federal, estadual, municipal. Parece que é um grupo pequeno de servidores para Pra tanta estar coisa, né? fiscalizando. Não, mas vai funcionar bem. Agora que começou a parte de contratação de veículos, liberação, tudo certinho, vai começar a funcionar bem. Acho que tem efetivo suficiente e vai dar certo, então. com ajustar esse pouca esquema. coisa, mas vai rodar muito bem. Sim, fica à Só vontade, secretário. Administrativamente falando, Aham. a primeira coisa que nós procuramos fazer como é que se fala? Organizar as informações. É fazer o serviço passar, vir entrar aqui e ir direto para onde tem que ir. É organizar o fluxo de serviços a serem feitos. Essa foi a primeira coisa. Aham. Carros, a segunda o carro e o aumento do efetivo, se necessário, vai na medida. Uma A primeira segunda coisa que a gente etapa. teve que fazer é organizar o fluxo de informações, chegada de denúncias. Então, a gente ainda está na primeira parte. Nos próximos atos, se for necessário, aumentar tanto o efetivo quanto equipamentos, vai ser feito. Vamos dar uma olhada. Isso. Eu penso assim que precisa de bastante fiscal, porque é muita coisa. Olha, chegou mais uma situação aqui que eu também constato seguidamente. Na Brescancim, que é uma avenida principal, mas tem tráfego de pessoas e muito tráfego de veículos também. Tem loja praticamente nas calçadas, no centro de Sorriso. Não é na Zona Leste só, igual o pessoal Sim. falou aqui. Então, assim, a gente fica perguntando, pode isso? Não pode. Deixar produto exposto, não é só placa de publicidade. Tem varal de roupa, tem... Como é que não é não varal pode. que chama? Como é que chama? Arara. Arara de roupa, né? Não pode. Isso aí cabe denúncia sim. Cabe denúncia. Cabe denúncia. Pois é, então de repente tem que fazer um mutirão, né? De uma geral aí, pelo menos em pontos que tenha Sim, mais sim, circulação de pessoas, porque fica complicado para o motorista, né? Não, sim, essa ação já está sendo até organizada já, tá? Para poder dar uma geral e colocar as coisas, né? Passar primeiro comunicando, né? Que vai ser feito, Informar, informando. notificar Isso. que tem que recolher aquilo ali, que se mantiver tá errado, etc. Outra situação que foi passada para a gente também com relação a material de construção nas calçadas, né? Essa parte também é com vocês? Sim, até o NIF está essa semana fiscalizando Morada do Bosque 1, 2 e 3, justamente com essa preocupação.
Esse material mal armazenado, né, ele obstrui totalmente as vias Sim. pluviais. Então, a Secretaria de Obras efetuou toda a limpeza da tubulação essa semana. Né, o entupimento acontece o quê? Vai areia, vai terra, vai foco cimento, vai tudo. de dengue. Né? Então, isso que é a preocupação maior nossa. Né? Poder combater realmente. Sim. A proliferação além de, do além mosquito. de não ter De organizar. o passeio. espaço, né, para a pessoa Sem dúvida. passar. Pode até ocasionar um acidente, porque a pessoa Sim. deveria estar na calçada e está andando na rua. Tá. Pra gente resumir, que tá quase na hora da gente encerrar, já até com as TVs. Desculpem, gente. Código de posturas de sorriso, ele está disponibilizado em algum espaço da internet que possa ser acessado por quem tem interesse de saber, de fazer certinho a coisa? Toda a legislação está disponível no site da Prefeitura. No site da Prefeitura. Eu vou Secretaria entrar da lá, Cidade. Se não me falha a memória, Secretaria da Cidade. eu procuro Tem lá, código vai de estar obras, código de disponível. postura. Porque aí a pessoa que vai construir, ela vai estar sabendo, né? Tá lá, ela tem que procurar saber antes de colocar em qualquer lugar, né? Na dúvida, procura os órgãos, né? Competentes, né? Se informa também, né? Sempre tem Isso. alguém para atender, né? E só complementando também, até para otimizar a questão da fiscalização, Sim. a Prefeitura está buscando um serviço que a gente chama de georreferenciamento, onde nós vamos mapear todo o município, nós vamos conseguir analisar as construções que não estão regulares, focos de dengue, transporte. Nós vamos clicar em cima de uma residência, nós vamos saber quantas pessoas tem, qual escola que está atendendo, qual Perfeito. PSF está sendo. Então, assim, isso tudo é um controle. Nós vamos ter esse controle numa televisão, provavelmente. Nós estamos trabalhando nisso. Provavelmente vai ser contratado para efetivar a alimentação do sistema, se Deus quiser, esse ano ainda, para efetivar o serviço, começar a ter resultado no começo do ano que vem. Perfeito. Pedir licença antes de encerrar com os senhores aqui, eu tenho que encerrar com a TV, né? A Rede TV Cidade Verde. Telespectadores até agora nos acompanharam e seguirão com o Sorriso Acontece no comando do Ivan Oliveira com a equipe aí. Um abraço, bom trabalho e obrigada aos queridos telespectadores. A gente se reencontra amanhã. A Voz do Povo segue por aqui até o meio-dia, né? Pela rádio, pela nossa live também. Secretário, algo mais que o senhor queira deixar dito e também o Gabriel podem ficar à vontade aí para ocupar esse espaço aí junto à nossa comunidade. O NIF está aberto, tá? Sugestões e reclamações, tá? O departamento funciona das 7 a 1. O celular é 24 horas. Situações de urgências e emergências, né? Existem outras instituições para atender a população não está descoberta. Bombeiros, Bombeiros, PM Guarda e a Municipal Guarda. e PM, certo. Estamos à disposição. Isso, quanto à minha secretaria, nós estamos buscando reunir agora, como eu citei, com a Casa dos Conselhos, juntamente com os presidentes de bairros, para tentar filtrar todas as informações. Deixar tudo um que tem que canal citar. aberto, né, Críticas, secretário, eu para eles digo chegarem filtrar, até vocês. E isso, ver o que está acontecendo na cidade que nós não estamos vendo e otimizar o serviço da melhor maneira possível. E estamos, como o Gabriel falou, nós estamos abertos a ouvir a população sempre nas críticas que tende a melhorar o nosso serviço para eles. Sim, né? com certeza. Esse é o objetivo Isso, de todo sempre. mundo, no fim das contas, né, Sim. secretário? Muito obrigada pela sua disponibilidade, secretário Jean, e também o Gabriel, de estarem com a gente disposição. aqui.